Olá, família abençoada! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Fala Família, com mais um tema importante para o nosso crescimento, aperfeiçoamento. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre líderes que marcam a história. Então, é muito importante você entender quais são as características, quais são as qualidades, o que se destaca, na verdade, num líder que marca a história, ou seja, o tempo que ele passa aqui e que ele fez e que marca a sua história. O Dr. Nicholas Murray, ele disse haver três tipos de pessoas no mundo. Três tipos de pessoas no mundo. As que não sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo e as que fazem com que as coisas aconteçam. As que fazem o que as coisas aconteçam. Essa última é que detém a capacidade dada por Deus de liderar. São aquelas pessoas que fazem com que as coisas aconteçam. Esse é o verdadeiro líder. É o líder que marca a história. Na verdade, é aquele que olha as coisas, né, e faz com que aquilo aconteça. Ele projeta, ele visualiza, ele sonha e ele luta para que aquilo ali possa acontecer. E, na verdade, ele lidera situações, pessoas, recursos para que o que ele deseja que aconteça realmente se torne uma realidade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é um líder, como as pessoas que estão sob a sua liderança vão se lembrar de você amanhã? Preste bem atenção. Você se acha um líder? Você entende, pastor, eu sou um líder. Deus me deu essa capacidade de liderar. Então, como que as pessoas que estão sob a sua liderança vão lembrar de você amanhã? No exercício de autoavaliação, você se sentiria satisfeito em ser liderado por um líder que tenha o seu perfil? Você se sentiria satisfeito? Fazendo uma autoavaliação. Eu me sentiria satisfeito em ser liderado por um líder que tem o meu perfil. Essa é uma autoavaliação que nós não podemos deixar de fazer, né? Uma outra autoavaliação é esta aqui: o tratamento que você tem dispensado na sua liderança, ao seu grupo, aos seus liderados, é o mesmo que você gostaria de receber? Você entendeu exatamente o que eu estou querendo dizer? Para você, você consegue enxergar a diferença entre chefe e líder? Você consegue diferenciar? E isso é muito importante, buscar ver a diferença entre chefe, né, ser um chefe e ser um líder, porque isso identifica muito daquilo que você realmente é, né? Agora, se você pega pessoas que estão sob a sua liderança, diante de um espelho, vamos lá, que nota você daria para você como líder? Qual seria, na sua avaliação, olhando para você no espelho, você daria que nota para você na sua liderança diante das pessoas? Né? Quais são os motivos pelos quais os líderes não marcam a sua história? Né? Vamos ver alguns aqui. O professor Dr. Robert Clayton, professor de liderança do Seminário Teológico Fuller, ele acredita que 70% dos líderes não terminam bem. 70% dos líderes não terminam bem. E ele baseia essa estatística dele em 6 critérios que eu achei assim interessante para trazer aqui para compartilhar com vocês, determinados a partir dos traços comuns obtidos de autoanálise de pessoas que realmente estão envolvidas na questão da liderança. Por que boa parte dos líderes não terminam bem? Então, veja, só para recapitular aqui, quais são os motivos
pelos quais líderes não marcam a sua história. E nós estamos falando de líderes que marcam a sua história. Né? E aí eu trago aqui exatamente essa pesquisa do Dr. Robert Clinton, lá do Seminário Teológico Fuller, que ele diz que 70% dos líderes não terminam bem. E quais são os 6 motivos? Ou seja, por que boa parte dos líderes não terminam bem? Né? Por que eles não terminam bem? Primeiro, vamos lá. Os líderes que não terminam bem, eles perdem a postura de aprendizado. Ou seja, eles param de ouvir e de crescer. São aqueles líderes que acham que já eles têm todo o conhecimento, eles têm toda a habilidade, eles não precisam ouvir mais, eles não precisam estudar mais, eles não precisam se aperfeiçoar, enfim, eles não precisam crescer mais naquela área que eles estão liderando. Esse é um motivo pelo qual líderes não terminam bem. Segundo, a atratividade do seu caráter declina. Ou seja, algo que está associado ao seu caráter, que era muito bem visto, que atraía as pessoas, essas áreas do caráter começam a ser corrompidas. E aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Começam a se corromper e aí as pessoas, elas se afastam e aí, evidentemente, a sua liderança não vai terminar bem. Terceiro motivo, eles param de viver conforme as suas convicções. Que isso, pastor? Eles passam a viver de acordo com as situações, com as circunstâncias, com as modas que passam a acontecer. Ou seja, as convicções dele são, na verdade, deixam de ser convicções e passam a ser pensamentos relativizados, ou seja, na verdade ele não tem mais convicção daquilo que ele acredita. De acordo com as situações, ele apresenta um conceito, um valor ou um princípio para se adequar àquela situação. E aí, com certeza, ele não vai terminar bem. Quarto motivo, por que 70% dos líderes não terminam bem? Eles falham ao deixar para trás contribuições decisivas. São pessoas, são líderes que eles deixam para trás aquelas contribuições que foram muito importantes no desenvolver da sua liderança, naquilo que ele conseguiu alcançar com os seus liderados. Ele acaba deixando aqueles valores, aquelas contribuições para trás que foram muito decisivas. Ele deve trazer essas contribuições para o presente, para aquilo que ele quer continuar alcançando, mas eles não fazem isso. Por isso não terminam bem. Quinto motivo, por que 70% dos líderes não terminam bem, a sua liderança, é que eles perdem a consciência de sua influência e de seu destino. Ou seja, eles perdem os seus valores, porque o líder é aquele que influencia pessoas. A sua influência é determinante. E ele acaba vivendo aquilo que ele não diz e acaba então deixando de influenciar as pessoas. Porque as palavras formam, mas o exemplo é que faz você, na verdade, se fortalecer e fundamentar o conhecimento que você está dando para aquelas pessoas. Por isso que 70% dos líderes não terminam bem a sua liderança. E por último, sexto lugar, eles perdem seu relacionamento vibrante com Deus. 70% dos líderes que estão liderando algo na casa, na obra, no reino de Deus, eles não terminam bem porque eles perdem seu relacionamento vibrante com Deus. Não é um relacionamento superficial, e aqui está falando de algo vibrante, algo que
que apaixona, algo que é como sede, é como fome que você tem desse Deus, assim como diz o salmista Davi, eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus. Então, a maioria, 70% deles não terminam bem porque, na verdade, eles perdem esse relacionamento apaixonante por Deus. Fica um relacionamento mais teórico, mais formal, mais superficial, e aí isso acaba virando uma rotina e não gera crescimento, não gera frutos, e aí termina mal. Por isso, esses são os 6 motivos por que líderes, né, não marcam a sua história. Mas aqui eu quero trazer 4 razões dos líderes, ou 4 características de líderes que marcam a sua história. Tá? Primeiro, eu quero me basear esses fatores, essas qualidades, numa liderança que muitas vezes a gente não percebe, mas ela se encontra exatamente na história de uma das mulheres que aparentemente você vai dizer assim, mas ela não foi líder. É aí que a gente se engana, porque o potencial de liderança está em você. Está em você que é crente em Cristo Jesus. O Espírito Santo está em você, então ele capacita você para determinada área para que você ali possa liderar. A primeira qualidade que a gente encontra em líderes que marcam a história, e Ana foi uma que marcou a história dela, né? Enfrenta o que for, mas nunca se entrega diante dos problemas da vida. A primeira qualidade, pastor, de um líder que marca a história é que ele nunca se entrega diante dos problemas da vida. Ele enfrenta o que for. Provérbios 24, 10 diz assim, se te mostrares, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Paulo nos ensinou que quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Muitos líderes que marcam, os líderes que marcam a história são aqueles que enfrentam o que tiverem que enfrentar. Eles nunca vão se entregar diante dos problemas que aparecem na sua vida, seja ela pessoal, familiar, em que área for. Ele não vai se entregar, ele vai enfrentar aquela dificuldade, aquela angústia, aquela luta que ele vai vivenciar, mas ele não vai se entregar. Então isso é muito importante, essa qualidade, ele nunca se entrega diante dos problemas da vida. A gente conhece tantos líderes que não terminam bem, que não marcam a sua história, porque no meio do caminho eles se perdem diante das dores da vida, quando, na verdade, nós não podemos nos perder diante das dores, dos problemas da vida, mas, pelo contrário, devemos nos fortalecer, né, enfrentando-os e vencendo-os, superando-os em nome de Jesus. Segunda qualidade que eu quero colocar para vocês, de líderes que marcam a história, é a humildade e o quebrantamento de coração. Isso faz toda a diferença na vida de um líder que quer marcar a sua história. O que, pastor? A humildade e o quebrantamento de coração. Se isso não está na vida de uma pessoa que lidera alguma coisa, e isso, querida, a sua liderança ela pode estar num contexto de igreja, num contexto de trabalho, num contexto de família, de lar, de casa, né? A sua liderança pode estar em qualquer contexto. E para você realmente ser um líder que vai marcar a história, não só a sua história, mas a história das pessoas, a humildade e o quebrantamento vai fazer toda a diferença. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 17, por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Ele diz assim, um coração quebrantado e um coração humilde, Deus não desprezará. Deus não
desprezará. Um coração quebrantado e um coração humilde, Deus não vai desprezar. Então, meu querido, por mais que você esteja numa posição de liderança, né, não significa que quando você tem que se quebrantar, que você tem que reconhecer, que você tem que confessar, que você vai perder a sua autoridade. Muito pelo contrário, a sua autoridade será fortalecida e reconhecida de forma muito mais ampla, mais profunda diante das pessoas. Então, seja sempre humilde, reconhecendo, sendo simples nas suas atitudes, nas suas ações, em tudo aquilo que você faz, né? E tenha um coração quebrantado, nada de resistência, nada de rancor, nada de coração duro, nada de dizer assim, foi ele que fez, não. Reconheça, tenha esse coração quebrantado. Uma terceira qualidade de líderes que marcam a sua história é aquele que tem propósito e atinge os seus objetivos. Líderes que lideram sem propósito nunca vão atingir os seus objetivos e não vão marcar por isto a sua história. Ter propósito é ter ideias e intenções de querer fazer alguma coisa. Se eu estou liderando algo, tem que ter um propósito para eu estar liderando, com objetivos claros para que eu possa alcançar aqueles objetivos e assim, então, marcar a história, não só minha, mas também das pessoas que estão sob a minha liderança. E isso daí é fundamental você fazer, né? Lembre-se, tem uma frase que diz assim, quem insiste com Deus chegará ao destino final. Então, tenha propósito, tá? E objetivos claros na sua liderança e assim você vai marcar a história, porque liderar sem propósito, sem objetivo, é a mesma coisa que você não liderar, né? E por último, que eu quero deixar aqui com vocês, né, a última qualidade de líderes que marcam a sua história é uma visão espiritual, né, assim, profunda, uma visão espiritual profunda. O que é isso, pastor? Cristão, líder de visão, ele enxerga muito além do nosso entendimento. É muito importante você ter uma visão, né? Essa visão espiritual vai levar você a vencer os obstáculos, a superar as dificuldades, as adversidades. Você precisa ter essa visão. Eu falei por último, mas o último mesmo, a última qualidade é essa aqui. A oração é o meio pelo qual marcará a sua história. Se você não tiver uma vida de oração, e aí eu não quero falar num relacionamento, né, vibrante com Deus, porque esse relacionamento vibrante ele envolve uma vida, uma agenda, um quarto secreto seu com Deus, que, né, é aquela coisa de intimidade, mas eu quero aqui abordar a oração como um estilo de vida, né, contínuo, o dia todo. Deus ali com você, você com Deus, andando, caminhando, falando, buscando, né, ao Senhor, conversando com Ele, trazendo à memória a sua palavra para tomar as decisões, fazer as escolhas, enfim. A oração é um meio pelo qual vai marcar a sua história, a sua liderança, com certeza. Então nós temos a oração, a visão espiritual que você precisa ter, a visão espiritual, ela sobrepõe a uma visão comum, natural, tá? Entenda isso, é isso que leva o líder realmente a marcar a sua história. Aquele que tem propósito e atinge seus objetivos, tá? A humildade, o quebrantamento de coração, eu estou apenas recapitulando, enfrentar o que for, nunca se entregar diante dos problemas da vida.
Amém? Então, eu fiz questão de compartilhar esta palavra com vocês e eu gostaria que você deixasse aí os seus comentários e que você refletisse sobre isso e enviasse para as pessoas que você conhece, que são líderes, que têm um potencial para liderar, líderes que muitas vezes pessoas que já lideraram alguma coisa e hoje estão frustradas, derrubadas, que não lideram mais nada e que não terminaram bem. Eles ainda têm a oportunidade de restaurar isso, de voltar para terminar bem em nome de Jesus. Espero que isso aqui tenha ajudado a você, mesmo você que, sobretudo você que já é um líder, para que você marque a sua história como líder e para aqueles que têm o potencial da liderança, que com certeza Deus o levantou para liderar algo nesta vida, tá? No reino dele, na obra dele, aonde Deus te colocar em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe com outras pessoas. Agora deixa eu te pedir uma coisa, deixe aí a sua curtida. Você está vendo esse vídeo, você vai ver esse vídeo, com certeza, né, vai te edificar, vai te ajudar. Deixa a sua curtida. Se você quiser deixar um comentário, deixe seu comentário em nome de Jesus, vamos compartilhar com todo mundo. Então, até o próximo podcast. Um beijo no coração, um abraço, fique com Deus.